Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e qualquer um pode virar um refugiado, basta que seu país desmorone. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Eu acho que a palavra de hoje, assim, depois de ler essa história, é empatia, né? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Essa Odisseia nem Ulisses encarava, hein? Essa Odisseia é pé no chão, hein? É. Não tem ciclope. Preferia encarar um ciclope, viu, mano? Pois é. Hoje a gente vai falar aqui de mais uma obra, então, do francês mais brasileiro que existe, é o Fabien Tomé. Vamos falar de A Odisseia de Hakim, a HQ, lançada em 2020 aqui no Brasil. Ela veio em 3 volumes. Vamos falar a história completa. Aqui chegou pela Nemo, né, Fábio? Chegou pela Nemo e chegou aos 3, assim, bem perto um do outro, né? O primeiro saiu no começo de 2020, o segundo no final, e o terceiro foi no começo de 2021. Ah, então foi, nossa, muito rápido. Eu nem lembrava que tinha sido tão rápido assim. Nemo fazendo um trabalho muito bom com as obras do Fabien Tomé, né? Já tinha lançado 2 Vidas e o Não Era Você Que Eu Estava Esperando. E já tem mais um anunciado aí, que agora eu esqueci o nome. Já saiu já, o Suzette. Ah, saiu? Pô, não sabia, mano. Já tá pra vender aí, mas naquela, né? É o autor, um dos mais famosos, então já vem um pouco mais caro aí. Já tem a taxa Fabiana. Ai, mano, sabe que é venda certa, né, cara? É, isso aí. Eu não tenho jeito, eu vou acabar pegando. Eu também. É complicado, cara. Manter a coleção, né? É, isso aí. Não, mas é isso aí. Então a gente tem aí 3 volumões e uma biografia, né? É verdade, é uma biografia, porque aqui a gente tá falando de uma história real, né? Exatamente. Sim, cara. é uma história real. O Fabiano tomou relatos aí do Hakan, ou Hakim, não sei como se pronuncia, mas ele tomou relatos de um refugiado sírio e a partir daí ele contou, fez aí 3 volumes pra contar a sua odisseia, que, porra, é mesmo uma odisseia, cara, é de fato uma odisseia. Eu até ouvi uma entrevista, Fábio, do Fabian, né? Tava conversando com um cara no YouTube, e aí o cara mandou essa pergunta, né? Falou assim, Fabian, você deu um pouco de sorte, né? De chegar logo no cara que tem uma história muito boa pra te contar. Aí o Fabian olhou pra ele, olhou não, né? Assim, falou pra ele, então, na verdade, histórias assim são muito comuns, infelizmente. Qualquer pessoa que eu parasse pra entrevistar, elas teriam uma história de superação assim, porque não é uma vida fácil, né? Não, ainda mais um refugiado. Cara, qualquer refugiado vai ter uma história dessas pra contar. Pô, nossa, mano, É duro, assim, eu sei que eu tô cortando a própria carne, mas hoje em dia qualquer um tem um canal, né? Fogo, mano. Então, eu também achei um pouco escroto, assim, a pergunta, mas o Fabiano foi bem educado, assim, e deixou o cara ali no lugar dele, digamos. Não, foi o Monark que perguntou isso, né? Não foi, o Monark, meu Deus do céu. E assim, o Fabiano, ele levou 1 ano e meio entrevistando, a gente chama de Hakim aqui, mas nem é o nome dele original, óbvio, né? O nome verdadeiro, por conta de proteção, segurança à família, né? Porque a grande parte da família do Hakim ainda tá na Síria. E também quem consegue sair, assim, muitas vezes entra no outro país de forma ilegal, né? Ou então entra e demora muito pra conseguir documentação, tem tudo, assim, lendo isso aqui a gente percebe a frase do Felipe é certeira, empatia é tudo, porque... Poxa, até então, assim, nunca tinha pensado profundamente nisso, nunca tinha imaginado como é ser um refugiado, apesar de sempre ter achado que deve ser horrível. Não, é assim, eu acho que é um tapa na cara, assim, um tapa na cara educado que o Fabiano faz, né, porque, tipo assim, ele mostra pra gente toda essa trajetória e ele mostra muitas vezes qual que é o pensamento da população local, né, que é o pensamento de esses caras estão vindo aí pra roubar nossos trabalhos, né, tal. E, tipo, quando fica explícito que, cara, não, assim, tipo, eles estão tentando sobreviver fazendo trabalhos que vocês não querem fazer, né? Pois é, né? Então é porque é o que sobra, né?
Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Hoje não tem. Não temos recado pra hoje. O que tá havendo, hein? Pois é, eu vou ser honesto com vocês e eu vou cancelar os recados, hein? Vou apagar o telefone, nosso e-mail, porque eu acho que não tá dando certo essa dinâmica. Eu acho que é muito podcast antigo, a gente tem que trazer uma coisa nova. Os nossos ouvintes não estão curtindo entrar em contato. Estamos gastando com esse chip aí à toa, cara. Mano. Verdade. Bom, mas sempre há esperança, né? Antes de eu cancelar, eu vou dar mais uma oportunidade aí pra gente receber os nossos recados. E vou deixar aberto lá para você entrar em contato com a gente no contato@gaqueiros.com.br, ou você pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Mas sabe quem nunca falta com a gente? Porra, não. Os nossos padrinhos. Aí sim. Com certeza. Os nossos maravilhosos padrinhos, e tem a recompensa de ter o nome citado no programa. Vamos agradecer aqui nominalmente. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o nosso padrinho, é muito simples, entre no Catarse ou no PicPay, conheça nossas recompensas, veja lá o que mais se enquadra, né, com o que você pode ajudar a gente. E a partir de R$5 você já concorre a uma HQ por mês aí, que a gente faz um sorteio ao vivo lá no YouTube. A gente também tem um grupo lá no WhatsApp para você entrar em contato com a gente lá 24 horas por dia. Só chamar que sempre vai ter gente lá para trocar ideia. No grupo a gente fala de tudo, né, gente? Isso aí. Com certeza. E também tem os episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos têm acesso. Ou seja, toda semana eles recebem um episódio aqui no feed que você tá ouvindo, mais um episódio que só os nossos padrinhos podem ouvir. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deixar os nossos recados aqui, reforçando, dê 5 estrelas lá pra gente no Spotify, é muito importante. Nossa nota tá subindo, hein, gente? Opa, isso é bom, isso é bom. Cada dia tem mais um voto, então ajuda a gente a ranquear lá nas pesquisas, conquistar mais ouvintes pra gente trazer mais coisas pra vocês, certo? Opa, é isso aí. Bom, agora chega de papo e vamos voltar lá pra nossa história do Hakim. Bora. Bom, acho que partindo aqui do início do quadrinho, responde um pouco o que o Fábio tinha até comentado agora, né? Sobre empatia e tudo mais, falando que ele nunca se imaginou na pele de um refugiado. O Fabian teve esse mesmo sentimento quando ele viu uma notícia no jornal da TV falando sobre um avião que caiu no Alpes francês. Aí ele ficou pensando, né? Pô, mano, coitado, né? Dos tripulantes, né? Morreram e tudo mais. E no final desse jornal vem a notícia de que chega ao número de 400 imigrantes ilegais vindo do Oriente Médio, tentando chegar na Europa, que morreram afogados. Ele, ouvindo aquela notícia ali, que foi só um número no jornal, ele não sentiu nenhum apego por esses imigrantes, porque era mais fácil a realidade dele, ele se vê dentro de um avião do que dentro de um bote tentando chegar na Europa. Nossa, puta, isso é doído, hein, cara? Nossa senhora. Aí foi aí que ele falou, cara, eu preciso ouvir essas pessoas, conhecer essas pessoas, baseado na empatia, né? Foi o que o Felipe falou e responde um pouco que o Fábio estava em dúvida, sabe? Por que eu nunca pensei em ser um refugiado? Porque é muito longe da nossa realidade. Com certeza. E assim, é aquele negócio, né? Pô, tipo, um refugiado e tal, por que o cara não fica lá trabalhando no país dele? Que vem, o que mais as pessoas pensam que vem encher o saco no nosso? Porra, meu. O cara tá tentando sobreviver, cara. O cara saiu do país dele, largou tudo que ele tinha lá, largou a profissão dele, a família dele, as coisas dele, pra ir pra outro país, porque é uma chance de viver, cara. Porque se ficar lá vai ser morto. É isso que é um refugiado. É um assunto que tá bem em alta, né, cara? Tipo assim, é mais comum, óbvio, né, na Europa, devido à proximidade, né, com o Oriente Médio e tal, mas a gente tá vendo muito falando sobre isso agora, né? Principalmente agora com a Ucrânia, né? Ah, sim. Mas em níveis de Brasil, a gente vê muitos refugiados vindo de países africanos, né? Não, até da América Central, né? Sim. Não se fala tanto assim em guerras na África, né? Lá é conflito armado, né? Lá não é guerra. Conflito armado, exatamente. Cara, dá pra ver que o Fabian, ele fez um baita de um estudo, sabe, cara? Tipo assim, é uma tese mesmo, né, cara? É quase um livro de história, né? Porque, tipo, assim, ele não solta a história simplesmente como se fosse um romance, né?
da vida do Hakim, né? Ele conta todo o conceito do que foi o golpe, né? Ah, sim. Ele faz um paralelo com a história da Síria, né? Exato, cara. Então, tipo assim, eu até já fazer um paralelo aí, né? Cara, quem puder recomendar, eu acho que ele foi muito bem escrito. E principalmente assim, não é que violência não deve ser enumerada, né? Mas assim, eu acho que é um HQ tranquilo pra você passar pra um jovem, assim, por exemplo. É uma lição de história. Não só um jovem, por exemplo. Eu não sabia... assim, eu não conhecia a história da Síria, por exemplo. Sim. E é interessante, né? Porque a Síria foi um país que acabou sendo dominado por uma facção que era uma minoria lá. E essa minoria... acabou tomando conta de tudo. Pois é. É uma doideira. Mas aí você já tá falando dos alaulitas, né? Aquele grupo étnico e religioso, né? Que dominou o exército, depois chegou ao poder. Isso aí. E é bem bacana aqui, né? Porque, tipo assim, eu acho que muitas histórias poderiam ter caído, né? Assim, não caído, né? Mas ele poderia ter chegado, tipo, naquele... Como que eu posso dizer? Seria aquele refugiado herói, por exemplo. Ou, que ele fosse militante, né? Cara, não. O Hakim, ele só queria sobreviver até no país dele, né? Tanto que, assim, numa das primeiras passagens, ele vê uma revolta e ele simplesmente não participa da revolta. Quando a revolta já está dispersando, que deram tiros, né? Ele vai ajudar um dos ativistas. E assim, isso causa para ele uma dor de cabeça, porque depois de alguns dias, né, a polícia bate na casa dele e prende ele por, acho que era uma semana, não foi? Um negócio assim. É tipo, é que ele se toca, né? Ele fala assim, tipo, eu não fiz nada. Tipo, eu não era ativista. Eu só ajudei, tipo, qualquer pessoa, né? Tipo, ele tirou do meio da rua e tal. Foi ajudar uma pessoa que se feriu, né? E assim, ele foi preso. Então, tipo, ele fala, aqui eu não vou conseguir sobreviver, né? Tipo, e era minha casa, tipo, minha família toda. Ele fala, né? Eu vou sair daqui porque, assim, não tem mais condição de ficar aqui, né? E assim, e era um lugar onde ele tinha a vida dele, né? Ele tava bem de vida. Sim, ele tinha lá a empresa dele, a estufa que vendia flores, e ele tinha acabado de comprar um apartamento novo. Assim, tava subindo na vida. E aí, por conta disso, por conta desse fato aí, dele começar a ser perseguido, ele foi obrigado a interromper toda a vida dele pra se refugiar em outro lugar. Bom, e assim, a história fala que ele tem um irmão que é militante, né? Sim. Isso acho que contribui também pra ele ser perseguido, né? Isso é um ponto também, né, Fábio? Que, inclusive, numa passagem da história, o irmão não volta mais pra casa e depois você descobre que ele ficou 7 anos preso, né? 7 anos sem ouvir uma notícia sobre o irmão. Não, cara, é muito loucura, assim. Não, e outra passagem também que eu acho que, é muito bacana, além de, assim, tipo, mostrar pra gente o que tava acontecendo na vida dele, né? Então, tipo, ele tem o viveiro dele, aí depois o governo vai lá e toma o viveiro dele, então, tipo assim, ele começa a ver tudo se fechando ao lado dele, né? Mas eu acho que é uma passagem que é tudo bem, é mais pro final da história, mas até também leva a gente a pensar, né? Que ele fala assim, o pessoal fala que os refugiados são os pobres. Não, os pobres do país, eles nem têm o que fazer. Eles só morrem. Eles só morrem onde eles estão. Tipo assim, porque você tem que ser abonado pra conseguir sair do país. Pois é. Essa história vai contar pra gente tudo. O que ele faz, mesmo que clandestinamente, envolve muito dinheiro. E dinheiro, grana viva, né? Eles colocam, tipo assim, o que o pobre faz, assim, o pobre ele vive a vida dele, cara, com a esperança que não caia uma bomba na cabeça dele, sabe? É um negócio bem pesado, assim, né, se pensar, né? Sim. Ele expõe muito aqui a questão da corrupção como é uma parte intrínseca do país, né? As coisas só vão funcionar se você faz parte do grupo étnico, tá no poder, ou se você paga por aquilo, né? Sim. E como a gente tá falando de um país basicamente pobre, quase ninguém tem oportunidades. A gente tava falando sobre as manifestações, uma das causas, né, assim, por medo de voltar para casa, é que o Hakim acaba até vivendo, né, alguns dias dentro da sua loja, porque ele tinha medo de voltar para ver a própria família, porque ele poderia ser preso no caminho. A polícia, a gente não sabe qual que vai ser o comportamento se vê alguém andando de carro pela cidade, numa cidade meio sitiada ali.
E é basicamente isso que acontece, né? Um dos momentos ele vai visitar a mãe dele para levar mantimentos, porque a mãe já tá precisando de coisa, de dinheiro. E a polícia para e prende ele porque acha uma máscara dentro do carro. É uma máscara que ele usava para aplicar inseticida nas plantas. E, mano, você vai explicar isso para um policial? Não, cara, o cara não quer que você explique, né? Policial que foi especialmente treinado para desculachar. É. E aí que começa meio que a nossa ladeira, porque nessa primeira prisão ele é torturado por uma semana para tentar confessar, joga numa sala com 300 pessoas sem saber nada, até que uma hora chamam ele e falam, ó, assina esse papel aí, e ele vê que ele tá assinando um papel falando que ele foi confundido com seu homônimo. Cara, você tá de brincadeira, né? Uma palhaçada. E assim, no primeiro volume ele já chega a fugir pra Jordânia, né? Sim. Porque é o país vizinho da Síria. O Fabian separa, assim, inteligentemente, né? Até pra preparar a gente. Porque o primeiro volume é da Síria à Turquia, o segundo é da Turquia à Grécia e o terceiro é da Macedônia à França. Sim. Então Não, ele ele já imagina mais ou menos o que ele vai passar por ali, né? E ele separa por capítulos muito bem, né, cara, também, né? E na Jordânia, assim, que começa... A gente poderia dizer que começa a segunda vida dele, né? Que se a primeira vida dele foi solteiro na Síria com os pais, né? Na Jordânia é quando ele conhece a futura esposa dele, né? Não, é na Turquia. É na Turquia? E assim, e esses lugares que ele passa, ele começa já a achar subempregos, né? Porque Ah, sim, né, cara? Bicos, né? ele começa a se virar do jeito que pode. Não, e dá pra mostrar que ele tem muita força de vontade, né? Isso é um negócio que, assim... Talvez ele não tivesse tanta força de vontade, ele não conseguiria sobreviver, né? E assim, já um refugiado, né, já em outro país, já com subemprego, ele tem tempo de achar uma esposa, né, e assim, engravidar ela, né? Se a gente já achou que tava difícil sozinho, agora em 2 complica. Em 3, nossa, cara, lá vem dificuldade. E é assim que a gente é recebido no segundo volume, né? Porque o segundo volume, pelo menos, eu sei que é difícil elencar, mas é o que eu mais gosto, assim, é aquele ápice. Aqui o Fabian, ele testa o leitor. Lógico, né? Pode parecer ficção de tão absurdo as coisas acontecem, mas infelizmente eu acho que nesse momento que a gente tá gravando tem alguém passando pela mesma dificuldade que o Hakim, sabe? Não, e esse segundo volume, assim, é de novo, né? Eu acho que ele foi meio que agraciado, assim, né, cara? Porque ele tem um... Dá pra ver que é muito... Os sogros dele ajudam muito eles, né? Uhum. E é o que faz meio que eles terem uma chance. Mas, assim, cara, a odisseia desse segundo volume é um negócio que você chega a soluçar, né, cara? Pois é. Porque aqui, como você falou, né, a família da Nahimé, né, Najimé, eu não sei como é que pronuncia o nome, né, da esposa dele. Mas a família dela, eles decidem se mudar pra França. A gente tem uma graninha aqui, a gente vai pra França. Vai o meu pai, minha mãe e eu. A gente vai na frente, resolve algumas documentações, depois a gente manda pra buscar você, né? O Hakim. É até uma cena tão curiosa, porque eles estão lá no aeroporto, e aí quando a mãe vai passar lá na segurança, eles não percebem, mas o bebê tá no colo. Aí o guarda, não, mas o bebê não pode ir, você não comprou passagem, não sei o que e tal, não informou, né, e tal. Não tem passaporte, essas coisas. E aí o bebê, então, fica com o Hakim. Cara, mano, aí que começa a história de fato, né? Cara, aí é um bagulho que o coração já estremece, né, cara? Porque a situação é que a mãe foi pra França com os pais dela e o pai ficou com um bebê que ele nunca cuidou, assim, sabe? Um pai de primeira viagem total, sozinho, num país que nem é o dele. Sem um emprego, tipo, sem um emprego fixo, sem conseguir nada. E, cara, pra conseguir dinheiro o cara precisa trabalhar. E, assim, como é que ele vai trabalhar com uma criança, cara? Sem contar que nesse meio caminho a gente descobre que uma bomba caiu no prédio onde o pai do Hakim tava, né? E aí o pai dele morre. Meu Deus do céu. Assim, uma bomba já tinha destruído o prédio onde era o apartamento dele, né? Uhum. Isso a gente tá fazendo. E aí atinge a família dele. E é aí que entra, assim, essa história é repleta de figuras. Amigos que entram e saem, vizinhos, pessoas que ele conhece no meio de toda essa jornada. E aqui ele conhece um vizinho que fala pra ele sobre a travessia pelo mar, né? Pelo Mediterrâneo. E fala, por que você não faz, né? Já que tá tão difícil você ir pra Europa de avião, não tem dinheiro.
e a esposa também tá ligando sempre pra ele, falando que ela não consegue a documentação, e esse vizinho ainda se propõe a emprestar o dinheiro pra ele pagar o passador. Isso é incrível, né, cara? Esse momento de coisas incríveis vai acontecendo ao longo da história, né? Pessoas, assim, aleatórias aparecem e resolvem algum problema dele. E o moleque vai crescendo um pouquinho, né? E conforme vai crescendo, a gente vê que o menino tá brincando no parquinho e ele ouve as outras crianças chamando mamãe. E aí ele chega pro Hakim e pergunta, mamãe? E ele fala, não, eu sou papai. A mamãe é só no telefone. Cara, que absurdo, cara. Nossa senhora. A cada choro aqui que o Hadi dava, né, o filho dele, pedindo comida, ou porque tava sujo e tudo mais, eu imagino o desespero, cara. Porque assim, a gente tá vendo um retrato do dia do cara. Imagina 24 horas, né? Isso. Cara, é um negócio insano, cara, insano. É o que leva o desespero dele a aceitar o desafio de atravessar a um barco inflável, né? O Mediterrâneo, pra chegar na Grécia. Sim. Não, e assim, né? De novo, né? Ele tem que colocar muitas coisas na balança, né? Porque, tipo, ele não é um cara sozinho, né? Ele tem um filho, né? Dinheiro limitado. Sim. E aí, então, ele decide, vai passar, então ele vai lá pra cidade, onde tem os passadores e tudo mais. E aí tem o esquema... Esse esquema aqui, cara, meu Deus. Tem o esquema de como funciona o passador, né? Porque, assim, qual é a garantia que eu vou chegar? Pra quem que eu pago? Aonde eu pago? Como vai ser? E aí ele encontra um passador e o passador fala, olha, o esquema é o seguinte, você vai até a agência, deixa o dinheiro com eles, e assim que você chegar na Europa, você liga para a agência, que aí só depois que a agência confirmar que você chegou na Europa, eles me pagam. Ou seja, né, fica ali um pagamento pendente, vai ter sempre alguém ali meio que seguindo ele para saber se ele realmente chegou, se ele não está enganando. Aí o passador fala para ele, olha, eu consigo um barco daqui 2 horas. Então você precisa pagar, dar o dinheiro na agência. Só que quando ele chega na agência, a agência tá fechada. Aí ele encontra um conhecido que era um cliente dele lá na loja de flores e fala, cara, faz assim, eu vou ficar na cidade. Deixa o dinheiro comigo que amanhã eu pago a agência pra você. Mano, eu só separei esse trecho porque, assim, é uma das várias situações que ele tem que confiar nas pessoas, pra vida dele, depende da vida dele, né? E ele deixa o dinheiro com um cara que ele nem lembra direito. Cara, puta, é muito foda, muito foda. É um absurdo, cara. É um absurdo. E aí ele começa aí tomando a decisão de realmente arriscar aí a vida dele e do filho pra ser atravessado. Putz, e aí que vem uma das cenas mais chocantes, pelo menos pra mim. Porque antes dele ir atravessar, ele vai naquela loja pra comprar colete salva-vidas. Sim. E aí ele acha uma boia. Fala assim, vou pôr, cabe no meu filho, né? E na hora que ele põe no menino, ele imagina o menino gritando sozinho no meio do mar. Puta, que agonia. Essa história, tipo, assim, ela não chega a ser graficamente violenta nem nada, mas dá uns amargor na garganta absurdo. A situação, né? Cara, é um absurdo. Depois que você vê esse negócio aí da boia, que assim, aí ele já vê o apuro que ele vê por não ter um colete do tamanho do menino dele, ele ter que se contentar com uma boia. Nossa, aí chega realmente no dia do atravessamento e, o cara tá lá se metendo com um monte de bandido, um monte de sei lá o que, cara, um monte de traficante, mafioso, sei lá. E o cara tá lá com um bebê no meio, cara. E assim, ele e tantos outros, né, cara? Assim, as coisas que as pessoas fazem pra fugir de uma guerra. A situação, né, que eles se encontram. Porque aqui, como você falou, é bandido, é uma gangue. É tanto que o barco que eles fogem é um barco inflável, que eles enchem na mão. Nossa. E quem pilota o barco é um dos refugiados, que pagou um pouco menos pra ter a responsabilidade de pilotar. Mas o cara, ele não tem necessidade de saber pilotar, entendeu? E é isso, um dos caras que tá querendo fugir tem que ser responsável. E nossa, no meio da travessia, puta que pariu, cara. Puta que pariu. Os caras se perdem. Os caras se perdem. O motor dá pau. Ele vai ajudar com o motor, só que aí ele precisa largar o filho dele no meio dos outros refugiados e longe pra caramba dele. Chega uma hora que ele nem vê mais o filho no meio do povo ali do barco, né? Ele tá só confiando. E ainda, como a gente sabe que essa história é pra testar os nossos nervos, começa a entrar água no barco no meio do mar aberto. Puta, que loucura, velho. Pariu, cara, não é possível. E os caras começaram a
tirar a água com a garrafinha, meu. E aí, pra deixar mais leve, os homens pulam na água, pra ir tentando empurrando o barco e deixar mais leve pra ele não afundar tão rápido. Até que chega um momento que algumas mulheres pulam na água também, né? Vão escorado no barco pra não deixar ele afundar. O segundo volume é desesperador. Não, chega uma hora que todos os homens precisam ficar no mar, né? Só segurando, sim, igual o Leonardo DiCaprio no... Não, cara, é absurdo, absurdo. E eles falam que a água é fria, né? Nossa, imagina. Bom, mas então, como a gente tá vendo que eles já estão no mar já há um bom tempo, a travessia demoraria 4 horas, chega uma embarcação e se apresenta como sendo uma embarcação grega e resgata todo mundo, né? Resgata todo mundo e leva ao solo grego. E aí eu fiquei feliz. Eu falei, puta, cara, o cara conseguiu. Saiu da guerra, saiu do seu continente, foi parar na Europa. Mas eu sabia que tinha mais um volume, né? Falei, não, acho que não vai ser tão fácil. Não ia acabar tão fácil assim, né, cara? Pois é. Aí de lá começa o outro tormento. Porque aqui, agora na Grécia, eles... Qual que é a ideia? É ir pra Macedônia, pra depois da Macedônia eles decidirem, né? Como eles vão fazer pra atravessar, pra chegar até a Áustria, passar por aqueles países, né? Só que tá tendo um conflito, assim, não um conflito, é mais um problema governamental relacionado aos migrantes. Porque a Hungria, que é um país que é o mais perto ali, que é um caminho fácil para passar, não está recebendo os imigrantes bem. Ela está meio que, cara, quem chegar aqui vai sofrer. Ser expulso, né? Vai ser expulso, né? Assim, agora eu não lembro se é na Hungria ou algum outro país, mas, poxa, chegam a colocar eles em algo como se fosse um campo de concentração. É a Hungria, Fábio. Que é na Hungria que, tipo, é nitidamente, assim, cara, não tem comida pra todo mundo, sabe? E, cara, é outro lugar também que mostra os apertos que ele passa com o filho, né? Ele não tem fralda, o filho fica doente, fica com desenteria porque ele tá tendo que dar sanduíche pro filho porque não tem leite. Sim. Cara, nossa, é muita dó, meu. Dá muita dó. Tem uma hora que ele dá uma mamadeira com água fria, cara. E a criança chorando assim, ele fala, toma, só tem isso. Puta que eu pariu. Nossa, mano, dói demais. É doído demais, cara. E assim, a gente já entrou no terceiro volume, né? Uhum. E a gente tá, assim, o segundo volume foi a travessia da água, agora é a travessia do solo, né? É. Porque assim, ele faz boa parte do caminho a pé. Da Macedônia até sei lá onde, cara. Passando por Sérvia, Hungria, Áustria, Suíça, França. É engraçado como ele fala muitas vezes que se informava pelo Facebook com outros refugiados pra pegar informações de onde tava tendo uma vigilância mais acirrada, onde que era mais seguro. Mas a Hungria talvez tenha sido um dos maiores desafios aqui, porque é um país que chega um momento onde o governo fecha a fronteira, então quem tá dentro não pode sair e quem tá fora não pode entrar. Só que aí, como a gente já falou aqui em vários momentos, ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Então chega um momento que a polícia dá uma aliviada e ele, mesmo a pé, que o Hakim anda muito, ele consegue sair, né? Sair da Hungria e vai parar na Áustria. E aí na Áustria, daquela recepção que a gente já imaginava, né? É um país assim, muito mais pra frente em relação aos imigrantes e ele é recebido super bem. Super bem é comparado com a Hungria, né? Assim, exato, comparado com o que ele tava passando até agora, né? Mas é na Áustria que ele tá lá na fila pra receber comida do pessoal lá da Legião da Boa Vontade lá e passa um senhor e fala, vai trabalhar, vagabundo, não é? Não, isso aí ele tava na estação esperando um trem pra Áustria, ele tava na Hungria. Isso ainda é Hungria? Ainda. Achava que Isso. era Áustria. Mas na Áustria tem a questão dos vizinhos. Ainda tem o pessoal preconceituoso, mas é bem menos que na Hungria. Na Hungria o pessoal era Hungria é violento. mais pesado, né? Depois da estação de trem, assim, acho que aí realmente o pior já passou, né? Eu sei que acho que na Suíça que ele chega a ser parado. O moleque não para de chorar, de fome, de tudo, e pedem os documentos dele, e ele vê que ele vai se dar muito mal, né? Esse documento, o policial fica com pena e só devolve e fala, mano, vai. O policial só olha e fala, pega isso daqui e vai embora. E ele só abraça o filho e bora, né? Ele ainda fala, né? A gente acompanha um pouco dos pensamentos do Hakim, ele fala que até hoje não entende muito bem o que aconteceu ali. Mas o que fica meio claro é que o cara meio que fez uma vista grossa, tipo, tá bom, vai
Só some. Sim. Bom, e depois de passar esse apuro aí na baldeação, né, do trem, ele consegue, enfim, chegar à França depois de 3 anos de viagem, cara. É surreal. E literalmente ele fala pro cara do café: eu saí de casa faz 3 anos. Nossa, meu Deus do céu. Lembrando que lá no volume 1, quando a esposa dele vai embora e ele fica sozinho com o nenê, com o menino, é um nenê de colo. E quando ele chega na estação, chegando na França, já é um menino um pouquinho mais crescido. Já tá andando ali, né? Sim. Exato. No entanto que todo esse tempo que ele passa com o pai, quando o menino reencontra a mãe, o menino meio que não a reconhece, né? Sim, também, foi muito tempo. Puta, cara, é uma história tocante, assim. Pra mim, é a melhor coisa que o Fabian já lançou. E eu acho que durante muito tempo vai ser, viu? Acho que dificilmente ele vai se superar aqui. Mas é uma história recomendadíssima. Vale muito a pena você conferir. Porque muita coisa a gente deixa de fora, os diálogos que o Hakim, ele conta, as interações com o Fabian, porque o Fabian tá no quadrinho também. Muito legal, né, cara? Sim. A gente não comentou, mas em muitos momentos a gente sai da história do Hakim e vai para a história presente do Fabian escrevendo ali, né? As entrevistas que ele tem. Então, toda essa parte é muito legal também você conhecer. Sem contar os amigos que o Hakim vai fazendo ao longo da jornada, que a gente também se importa, né, em encontrá-los mais na frente. Não, é muito legal. E assim, a gente tá falando do Fabian, tem alguns momentos em que a filha do Fabian vai ajudar a entrevistar, e a filha do Fabian fala assim: poxa, eu reclamo quando vocês me deixam sem assistir TV. E ela fala: pra mim esse Hakim é um super-herói. Putz. E realmente porque assim, é difícil se enxergar nessa situação. Fazer tudo o que faz pra conseguir sobreviver e dar uma vida melhor pro seu filho. Então, logo depois da chegada na França, ainda tem um pouquinho mostrando a vida deles na França, né? E assim, com certeza não é um período fácil, né? E lá no final tem um epílogo dizendo que o Hakim ainda tá tentando encontrar um emprego estável na França. Isso que eu achei bem interessante, né, Fábio? Porque, tipo, o final da história não é ele chegando na França, né? O Fabian, ele quer mostrar pra gente que, assim, cara, a luta dele não terminou, né? A luta dele é diária, né? Sim. Duvido que esteja na luta até hoje. Com certeza, cara. A gente se preocupa, a gente fica tão íntimo do Hakim que a gente fala: cara, eu quero ver esse cara, sabe, virar o Bill Gates, eu quero esse cara merece o mundo, assim. Mas a realidade é um pouco mais cruel, né? Com certeza. Porra, e bem no finalzinho tem algumas palavras do próprio Hakim, né, na história, né? Isso eu já tô falando do epílogo, né? E tem falando, cara, ele tá na França, a família dele ainda tá na Síria. E aí ele fala que ele sente saudade do país dele, da empresa dele, do viveiro dele. E ele fala que, assim, é praticamente impossível ele voltar a viver no país dele. Tá tentando se resignar e criar os filhos, a esposa e os filhos na França. Tá certo. É o país que o acolheu, né? Sim. Eu vi numa entrevista do Fabian falando, ele tinha 30 horas de áudio que ele gravou com o Hakim e tudo mais pra transcrever, construir toda a história. E aí ele ia em algumas escolas e colocava esse áudio pra tocar. Enquanto as pessoas iam ouvindo o trecho do áudio, ele ia desenhando aquele trecho, como interação, né, com as crianças e tudo mais. E aí alguém perguntou pra ele: pô, você chegou a mostrar, né, esses desenhos pro Hakim e tudo mais? E aí ele falou que no início ele chegou a mostrar alguma coisa, mas o Hakim não estava muito interessado no produto final. Assim, ele não queria saber que era um quadrinho, que era um livro com a história. Ele queria contar a sua história. Era essa a preocupação dele, sabe, de deixar registrado de alguma forma. Mas o próprio Hakim falou que nunca leu, nunca se interessou em saber como é que ficou pronto. Interessante, né? Muito interessante, cara. Isso aí, mais um clássico do Fabian Tomé, hein? A gente tá quase fazendo a obra inteira dele. Exato, hein? Só faltam 2. Acabou de sair uma, né? Saiu o Suzette e tem aquele lá que é o mais difícil ali, que Não Era Você Que Eu Esperava, que foi a primeira que saiu, tanto a primeira dele quanto a primeira que saiu aqui no Brasil. Mas assim, dos que eu li, acho que eu concordo com o Diego, o Hakim é o melhor. É o melhor de mais impacto. E assim, acho que fica mais doído, né, quando você vê que é uma história real, né? Ah, com certeza, né, cara? E quem sabe, né, Fábio? Agora, quem ouve as notícias, às vezes é uma notinha ali falando sobre refugiados, não pense um pouco, sabe? Dê aquela empatia, a tal empatia, porque
Cara, é uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina. Só não chamar de vagabundo já vemos uma evolução. Exato. Mas infelizmente não é o que a gente vê, né? Tanto com os bolivianos, haitianos, venezuelanos aqui no Brasil. Ah, não, cara. Sim. Né? E eles nem estão fugindo de guerra nem nada, só pobreza e tentar alguma chance, alguma oportunidade em um país vizinho. Temos um grande caminho pela frente aí para nossa humanidade ser mais humana, certo? É isso aí. Com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui a Odisseia de Hakim. Se vocês já leram, se não leram, vão atrás. Com certeza a gente deixou muita coisa para trás e vale a pena vocês conferirem. Bom, se você quiser acrescentar aqui ao nosso bate-papo, é muito simples, mande um e-mail para contato@hqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros, e confira o nosso financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Entre lá, veja as nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra lá no grupo, tem acesso aos episódios secretos e também participa de sorteios mensais. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos marejeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados, retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o marejeu, o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, o Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?